Enquanto muita gente defende os filmes de super-herói como parte de um gênero próprio, existe uma categoria no cinema que inclui desde as maiores adaptações dos quadrinhos até as histórias de romances mais bregas. E esse gênero é o melodrama. Isso mesmo, filmes de super-heróis são bem parecidos com novelas. Você tá chocado? Então vem comigo que eu te explico. Muita gente diz que os super-heróis são os fundadores de uma mitologia moderna, como se as histórias dos deuses gregos ou das antigas religiões pudessem ser substituídas por aventuras mais contemporâneas. Mas, meu amigo, infelizmente, os filmes de super-herói não podem ser considerados os novos mitos da humanidade. A gente pode até querer comparar Superman e o Hércules, já que eles são personagens super fortes. E até o Thor do mito nórdico com o Thor dos Vingadores, porque obviamente os dois são o Thor. Mas essas comparações não consideram uma característica fundamental das histórias mitológicas: a tragédia. A construção da narrativa dos super-heróis vai no caminho oposto ao dos deuses da mitologia. Apesar de muitos mitos descreverem seres com grandes e misteriosas habilidades, os heróis dos mitos, na verdade, são impotentes. Mitos apresentam personagens com características imutáveis e um destino irreversível, ou seja, são histórias necessariamente trágicas. Hércules faz lá os 12 trabalhos e depois morre envenenado. Thor, do mito nórdico, sempre morre em Ragnarok depois de matar a serpente de Midgard. Orfeu tenta desafiar a morte com a sua cantoria superpoderosa, mas sua falta de fé e a fraqueza humana não impedem que Eurídice seja arrastada de volta para o inferno. Eurídice. Eurídice. Na mitologia, quando um cara tem poderes além da compreensão de nós, meros mortais, não significa que ele vai ter êxito na missão e nem que ele vai sobreviver ao fim da aventura. Significa, na verdade, que esses caras vão ter um destino trágico. Super-heróis, por outro lado, não aceitam a injustiça como uma fatalidade natural. Tanto que em Superman, o Homem de Aço voa ao redor da Terra no sentido anti-horário para voltar no tempo e reverter a morte da Lois Lane, a sua amada. Por sempre lutarem contra e vencerem o mal, os filmes de super-herói acabam se enquadrando nesse melodrama que a gente está falando. E o que é o melodrama? O melodrama é um gênero dramático que apresenta um mundo no qual existe uma injustiça fundamental. Melodramas são, em essência, fantasias de empoderamento. Elas apresentam um mundo em que um personagem comum ou superpoderoso é vítima de uma ação externa que atinge um grupo de pessoas e é capaz de resolver aquele problema. O Superman se sacrifica no final de Batman vs Superman para proteger os inocentes, salvar o mundo e garantir que os vilões sejam presos e nunca mais vão voltar. Se você tá com dificuldade de comparar o seu filme de super-herói preferido com uma novela da Globo, a gente vai descrever algumas características fundamentais do melodrama para ver se você consegue acompanhar e entender. Olha só, a primeira é a polaridade moral. Assim como o mocinho e o vilão da televisão brasileira, o super-herói e o vilão do cinema estão bem definidos nos filmes de herói, e cada um deles estão relacionados a uma perspectiva moral bem clara. O vilão é movido por uma motivação negativa, como ambição, raiva, vingança, cobiça, inveja, luxúria ou qualquer coisa assim, e leva a narrativa adiante para manipular o protagonista. É o caos contra a ordem, como em Cavaleiro das Trevas, ou a guerra contra a paz em Mulher Maravilha, ou a vida na Terra contra a destruição total do mundo em X-Men Apocalipse. O melodrama mantém a ilusão de que nós, os mocinhos da vida ou os meros mortais que estão vulneráveis às forças do mal, somos vítimas inocentes do mundo hostil. E o heroísmo vem da noção de que todos os males sociais podem ser resolvidos por um salvador. Isso nos conecta a outra característica das histórias melodramáticas. Todos os eventos significantes na história são causados por forças externas ao protagonista, ao herói principal da aventura. O herói é vítima das circunstâncias e não tem qualquer culpa ou responsabilidade pelo que acontece. Em Mulher Maravilha, por exemplo, é papel de Diana Prince salvar o mundo das forças de Ares que assola a humanidade na Primeira Guerra Mundial. Em Batman vs Superman, por outro lado, o Superman assume o papel do vilão por mais da metade do filme, já que ele é responsabilizado pela destruição que leva diversas pessoas à morte em Metrópolis, lá no Homem de Aço. E Bruce Wayne é quem é impelido, quem é colocado na missão de resolver a situação e confrontar o Superman. He has the power to wipe out the entire human race, and if we believe there's even a 1% chance that he is our enemy, we have to take it as an absolute certainty. And we have to destroy him. No decorrer do filme, Superman se alia ao Batman
quando Lex Luthor cria o Apocalipse, uma monstruosa ameaça para a humanidade inteira. A terceira característica talvez seja a mais conhecida do melodrama, quer ver? São as emoções exageradas. Você deve estar lembrado das novelas em que a atuação é bem caricata para reforçar aquele sentimento da cena, que deve ser passado para você de uma forma bem forte. Os filmes não são tão exagerados assim, porque a linguagem da TV e a linguagem do cinema são bem diferentes. Mas os filmes de super-herói se apoiam muito no romance para dar um caráter mais humano aos protagonistas, e daí nascem os momentos mais piegas dessa categoria de filmes. Quer ver? Olha só essas cenas. Keep it steady! Wait! Go get him. Outra característica inevitável é a recompensa final da virtude. Isso significa dizer que as forças do mal que ameaçavam a ordem e a estabilidade social têm que ser combatidas e punidas. É a sensação de que a justiça foi feita. You have my permission to die. Esse modelo é muito antigo. Desde o teatro, lá na Grécia Antiga, as tragédias eram criadas para ensinar padrões de comportamento para o povo e manter a ordem social por meio de algum exemplo que era mostrado lá no palco. Consistente com o típico final feliz do melodrama, o super-herói supera o perigo e o vilão recebe a sua punição. A história acaba com o reconhecimento público da virtude do super-herói e a completa eliminação do mal para premiar a virtude. E desse jeito acabarão todos os próximos filmes de super-herói do cinema. Desculpa te dar esse spoiler, mas essa é a realidade. Tá vendo como as novelas são bem parecidas com esses filmes de super-herói que a gente tanto gosta? E na real, não tem muito problema nisso. Deixa aí seus comentários sobre o que você achou desses segredos do cinema, deixa também as suas sugestões, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau!